Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos chegando aqui para o nosso culto de domingo, nossa live tradicional que acontece a cada domingo, nesse espaço que a gente chama carinhosamente de o Ninho da Fênix, o lugar de renascimento espiritual. E hoje, como é o primeiro domingo do mês, nós teremos a celebração da comunhão, da ceia do Senhor, que foi instituída pelo próprio Jesus. E você é meu convidado a tomar lugar à mesa. Por favor, não reparem, eu estou um pouquinho suado. Hoje aqui está bem correria. E no Rio de Janeiro, apesar de não estar tão calor como geralmente faz, ainda assim está bem calor. Mas muito mais quente do que o clima é o nosso coração desejoso de oferecer a Deus o melhor. E eu quero contar com a sua companhia de agora até o amém final da nossa celebração. E como se trata de um culto que estamos oferecendo a Deus, não pode faltar louvor, oração, palavra e comunhão. Então, se você vai participar com a gente deste momento de intimidade com Deus, prepare os elementos da comunhão: um pedaço de pão, um cálice ou um copo contendo aquilo que representa o sangue da aliança, o vinho ou um suco de uva, não importa, porque antes de participarmos, nós vamos consagrar esses elementos em oração. Então, prepare, convide a sua família, seus amigos, e se você puder, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Você pode copiar o link dessa transmissão e colar lá nos grupos de WhatsApp. Você pode também enviar, através deste aviãozinho que tem no rodapé da transmissão, um convite para cada um dos seus contatos. Posso contar com você? Agora, me promete que vai estar com a gente até o final? Promete mesmo? Então estou contando com você. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por nos permitir mais uma vez estar reunidos, não por méritos que possamos ter, mas pelos méritos de teu Filho, o justo, aquele que não pecou, aquele que se manteve íntegro até o momento derradeiro da sua estada nesta vida. É no nome dele que nos dirigimos a ti, Senhor, chamando-o de Pai. Tu és o nosso Abba, o nosso Paizinho, e como tal nos acolhe a todos indistintamente. Que a tua presença se faça perceptível entre nós nesta noite. Enquanto te louvamos, prepara o nosso coração para a palavra que nos será ministrada e que ao término desta reunião saiamos todos melhores do que chegamos, seres humanos mais parecidos com aquele que é a nossa principal referência, Jesus Cristo, no nome do qual oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus? Eu vou fazer o seguinte: nós vamos cantar um louvor agora, para iniciar, e depois da palavra, antes da ceia do Senhor. Esta canção, nós cantamos na semana passada e algumas pessoas se manifestaram dizendo que gostaram muito da canção. Provavelmente nem todos conhecem, é uma composição, a letra, né? Uma composição nossa, mas ela diz o seguinte, olha: por trás do tom de cada acorde, minha intenção é de louvar,
Se a canção que me recorde o que Deus fez, eu vou cantar canções que falem do amor que Deus tem pela criação. Quão alto e profundo é o amor que opera pela fé. Canções que falem do amor que Deus tem pela criação. Quão alto e profundo é o amor que opera pela fé. Por trás do som de cada canto posso ouvir o seu pulsar. Se no perigo eu me espanto, do seu amor vou descansar. Razões encontro no amor que Deus tem pela criação. Quão alto e profundo é o amor que opera pela fé. Razões encontro no amor que Deus tem pela criação. Quão alto e profundo é o amor que opera pela fé. Até meu último suspiro sei quem cuida do meu destino, até que venha se revelar ou me chamar de volta ao lar. Descansarei no grande amor que Deus tem pela criação. Quão largo e extenso é o amor que opera pela fé. Descansarei, descansarei no grande amor que Deus tem pela criação. Largo e extenso é o amor, o amor, o amor que opera pela fé. Nenhum poder será capaz de arrebatar-me de sua mão. O meu passado ficou para trás, não resta mais acusação. Vem comigo mais uma vez. Nenhum poder será capaz de arrebatar-me de sua mão. O meu passado ficou para trás, não resta mais acusação. Me atrevo a crer no amanhã, futuro há pra criação. Quão largo e extenso é o amor que opera pela fé. Me atrevo a crer no amanhã, futuro há pra criação. Quão largo e extenso é o amor que opera pela fé. É bom demais a gente saber que há um Deus que é absolutamente confiável. Você já parou para pensar nisso? Talvez você tenha até dificuldade de confiar.
de confiar nas pessoas. Você já foi tão decepcionado. Talvez você tenha se decepcionado até com seus pais, com seu cônjuge, com seus amigos, com seus filhos, com parentes. E sem que você perceba, você encontra dificuldade em confiar em Deus. Sabe, queridos, quando a gente fala em Deus, a gente não está falando apenas de alguém que detém todo o poder, que concentra todo o poder no universo. Nós estamos falando de alguém cujo caráter é absolutamente confiável. Alguém que nos ouve, que nos acolhe, que nos ama, que se importa, que interage conosco. E hoje eu quero trazer uma reflexão, já que na semana passada nós tivemos a Páscoa e celebramos a ressurreição de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão sobre uma das primeiras aparições de Jesus aos seus discípulos. E há algo muito importante que nós temos a aprender com este episódio. Se você tem uma Bíblia e quer me acompanhar, eu vou ler o Evangelho de Jesus segundo São João, no capítulo 20. Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 20, a partir do verso 24. Diz assim: ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Isso se referindo à primeira aparição. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Em outras palavras, Tomé estava tomado de incredulidade. É interessante o quanto isto marcou Tomé. Tanto que sempre que você ouve o nome Tomé, você se lembra justamente deste episódio. Poucos sabem que Tomé foi aquele que introduziu o Evangelho em regiões mais remotas. De todos os apóstolos, quem chegou mais longe foi Tomé. Você sabia que ele introduziu o Evangelho na região da Índia? Tomé. Enquanto a maioria dos apóstolos foi na direção do Ocidente, Tomé foi o que aceitou o desafio de ir na direção oposta, a do Oriente. Mas este episódio foi tão marcante que ainda hoje Tomé carrega consigo o estigma do discípulo incrédulo. Eu só creio se eu vir. E não apenas vir, eu quero tocar, eu quero conferir. Eu quero conferir os cravos, as marcas deixadas pelos cravos. Eu quero conferir a ferida deixada do seu lado pela lança que lhe foi fincada por um soldado romano. Se eu não vir, se eu não conferir, eu simplesmente me recuso a crer. Você sabe que às vezes eu tenho assim a impressão que seria muito interessante se hoje nós fôssemos menos crédulos. Veja, eu não estou defendendo Tomé. O texto nem me dá respaldo para defender a sua incredulidade. Só que hoje parece que nós fomos para o extremo oposto. As pessoas estão crédulas demais. Elas creem em qualquer coisa. E uma certa dose de ceticismo não faz mal. Não nos torna piores. Bem,
Agora, veja o que acontece. Verso 26. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Repare, as portas estavam trancadas. Como um corpo poderia se apresentar num ambiente fechado? Você sabe que, por conta desta aparição de Jesus, difundiu-se que, na verdade, Jesus não havia ressuscitado fisicamente, que aquelas aparições de Jesus eram aparições etéreas, espirituais, não eram palpáveis, não eram concretas, pelo simples fato dele haver atravessado paredes. E isto ajudou a respaldar uma crença, um sistema de crença que surgiu na época, conhecida como gnosticismo. E eu quero que você redobre a sua atenção, porque hoje ainda nós sofremos a influência do gnosticismo. Não confundir com agnosticismo, são coisas distintas. O agnóstico é aquele que não encontra razão para crer. O gnóstico é aquele que, dentre outras coisas, eu não vou entrar no mérito, são muitas coisas, mas dentre outras, o gnóstico não acreditava que a ressurreição de Jesus fosse física. Porque para o gnosticismo, tudo que é material era considerado ruim. O gnosticismo bebeu de outras fontes, inclusive do platonismo. O gnosticismo ele foi se desenvolvendo na medida em que o cristianismo foi avançando pelo Ocidente, foi chegando no berço da filosofia grega, em cidades como Atenas, Corinto e outras cidades gregas. Veja o quanto o gnosticismo influencia a espiritualidade de hoje. Por que muitos cristãos acreditam que, ao se absterem de comida, ao jejuarem, ou se absterem de qualquer prazer sensorial, como o sexo, eles estão mais espiritualizados? De onde vem essa ideia de que, se eu estiver de estômago vazio, Deus me ouve de uma maneira que ele não me ouviria se eu estivesse de estômago cheio? Há igrejas, por exemplo, onde as pessoas são ensinadas que na véspera da comunhão, da ceia, elas não devem ter relações com seus cônjuges, porque na cabecinha de muita gente, sexo é pecado. Qualquer coisa que apele à nossa carne, qualquer coisa que seja prazerosa é pecaminosa e que, portanto, deve ser evitada. E quanto mais evitamos as coisas da matéria, mais espirituais nós somos. Será que isso corresponde à verdade do Evangelho? Você sabe que o gnosticismo ele foi tão forte no início que, graças a ele, é que nós temos o Novo Testamento praticamente. A maioria dos livros do Novo Testamento foi escrita para combater o gnosticismo. A maioria das epístolas de Paulo, de João, de Pedro, a maioria foi escrita para combater esse mal-entendido. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos combater. Porque muita gente está se privando de algo que é direito seu. Porque acha que a privação vai torná-la mais espiritualizada, mais santa. Ah, eu não faço sexo, então eu sou mais santo. Ah, eu jejum, então eu sou mais santo. O que tem a ver alhos com bugalhos, meu Deus do céu?
Então, voltemos ao texto para corrigir esta percepção. Diz aqui: embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Então ele atravessou as paredes. Beleza. Então era só um espírito, uma aparição etérea, não tinha nada de físico. Vejamos o que o texto diz a seguir. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus podia ser tocado? E desde quando um espírito pode ser tocado? Se Jesus estivesse ali apenas em espírito, o seu corpo não seria tangível. Ao tentar tocá-lo, as mãos de Tomé o atravessariam. Nós precisamos desenvolver uma espiritualidade equilibrada, que não nos prive das coisas boas que Deus criou, pensando em nós. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Veja, disse-lhe Tomé. Tomé o chamou Senhor meu e Deus meu. Esse texto deixa muito claro a divindade de Cristo. Porque se Tomé estivesse cometendo algum erro teológico ao chamar Jesus de Deus, Jesus imediatamente o repreenderia, dizia: que é isso, rapaz? Que Deus o quê? Mas Jesus acolhe aquela adoração. Porque está claro, à luz do Novo Testamento, a divindade de Jesus. Jesus é um com o Pai. É Deus que se humanizou. É o Espírito que entrou no coração da matéria e santificou a matéria. A presença de Deus no mundo resgatou a sua sacralidade original. Queridos, tudo foi santificado pela presença de Deus no mundo. Não há nada mais profano. Não há essa dualidade entre santo e profano, entre puro e impuro. Tudo foi purificado, santificado, quando Deus mergulhou no coração da matéria. Eu sei que o que eu estou trazendo aqui hoje não é uma sopinha de letras. Eu estou trazendo aqui hoje um alimento mais sólido, mas muita gente precisa desse alimento. Muita gente precisa sair do beabá e crescer na sua espiritualidade. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que viram, os que não viram e creram. Bem-aventurados, abençoados, felizes são aqueles que, apesar de não terem visto, creram. Parece que é o teu caso, não? Ou você viu? Porque eu não vi. Muitos anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, na minha segunda viagem àquele país. E eu lembro de ter pregado numa igreja muito grande. Eu até fui presenteado à época com uma Bíblia muito bonita. E o pastor daquela igreja, onde eu havia pregado, foi convidado para no outro dia visitar um colega, um outro pastor de outra igreja, e eu o acompanhei. E quando chegou lá, esse pastor que nos convidou disse: eu queria mostrar a vocês um vídeo em que, numa reunião na Romênia, a Romênia havia se democratizado naquela época, e portanto a fé cristã, que até então estava proibida, agora estava sendo divulgada, disseminada. E segundo esse pastor, Jesus teria aparecido no meio de um culto. E eu lembro de que esse pastor, na igreja de quem eu havia pregado um dia antes, ter dito: eu não quero ver. E o outro ficou meio sem graça, falou: rapaz, você precisa ver, é a coisa mais linda. De repente ele aparece no meio da multidão. E ele disse: não, mas eu não quero.
porque se eu vir, eu vou perder uma bem-aventurança. Como assim? Porque Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. A minha fé não pode depender dos meus sentidos. E é interessante porque Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, gente, segura aí porque a coisa ainda vai ficar mais forte. Na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1, verso 8, ele diz o seguinte: embora não o tendes visto, o amais. E embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória. Há uma alegria que foi reservada especialmente para aqueles que não viram. Quantas vezes a gente sentiu inveja dos discípulos originais? Puxa vida, eles tiveram um privilégio tão grande, eles conviveram com Jesus, eles caminharam com ele, comeram com ele, eles viram em loco os milagres operados por Jesus. Oh, que inveja, o quanto eu não daria para estar na pele de um deles. A gente assiste o The Chosen e diz, caramba, a gente chora assistindo The Chosen, porque a gente queria ter estado lá. E agora vem Pedro e diz, bobagem, vocês têm uma glória diferente daquela que teve quem o viu. Vocês o amam sem jamais tê-lo visto. Agora eu gostaria que você lesse comigo primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. É agora que a coisa vai engrossar. É lindo isso, gente. Vocês me perdoem, mas eu sou apaixonado por isso. Olha o que diz São Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja, eu o amo sem tê-lo visto. E ele preparou para mim e para todos aqueles que o amam, sem tê-lo visto, ele preparou aquilo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu. Esta é a esperança do cristão. É a certeza de que Deus tem preparado algo que foge completamente aos nossos sentidos. Algo jamais experienciado. Deus, porém, verso 10, as revelou a nós pelo seu Espírito. Veja, estas coisas estão fora do alcance dos nossos sentidos, porém, são reveladas pelo Espírito Santo no nosso espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Essas coisas são acessadas não pela via da informação, mas pela via da revelação, da epifania, no grego. Informação a gente obtém pela via dos sentidos. Revelação a gente obtém pela via da fé. É o Espírito Santo revelando. Me perdoem. Deixa eu só... Caiu aqui. Agora veja. Nós, contudo, verso 12, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha porque Tomé não conseguiu crer sem que antes pudesse ver. Porque assim é o homem natural. O homem natural não é capaz de processar as coisas espirituais. Elas estão fora do seu alcance, porque ele é movido pelos sentidos. Ele precisa tocar, ele precisa conferir. O Espírito Santo é que nos faz transcender esta nossa natureza. Dá um passo além, um salto de fé, como diria Kierkegaard. Não é um salto no escuro, muito pelo contrário, é um salto na luz. Agora o verso 15 para mim é a chave. O que é espiritual, isto é, aquele que foi iluminado pelo Espírito Santo, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Preste atenção nisso. Ele discerne todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. O que pode significar isso? Retornando ao episódio sobre o qual falamos há pouco. Jesus atravessa as paredes. Veja, ele estava ali em carne e osso, não era um fantasma. Não era o Gasparzinho. E mesmo estando em carne e osso, porém, num estado de glória, ele atravessa, quer dizer, as paredes não são capazes de detê-lo, de segurá-lo. Não há um perímetro que possa demarcar a sua atuação. O Cristo, ele está para além das paredes. Isto é uma mensagem poderosa, porque hoje eu vejo as religiões, e em especial a religião evangélica, tentando manter o Cristo encerrado dentro das suas paredes. Eu até postei essa semana um menino, coitado, eu acredito que com a melhor das intenções, mas reproduzindo o discurso que ele ouve desde que nasceu, dizendo: Jesus só pode operar se for dentro da igreja, assim como um médico. Se você quer receber uma consulta, se você quer ser medicado, você tem que sair de casa, ir até o hospital, ao consultório, onde o médico vai te receber. Da mesma maneira, Jesus, se você quer ser curado, se você quer ser abençoado, você tem que vir à igreja. Gente, isso é uma loucura. Porque o Jesus da religião está preso dentro de um perímetro. O Jesus da religião não atravessa paredes. O Jesus da religião é refém da nossa teologia. É um Jesus evangélico. É um Jesus de direita. Mas o Jesus que emerge das páginas do Novo Testamento, ele atravessa paredes. Ele está para além da religião. Ele está para além da ideologia. Ele não é refém de ninguém, ninguém o detém. Não tem como não amar esse cara. Eu sou apaixonado por Jesus. Mas veja, quando Tomé o toca, Tomé não o atravessa. Ele atravessa paredes, mas o toque do homem não consegue atravessá-lo. Olha o que Paulo está dizendo. Quando somos espirituais, não significa que
nos tornamos pessoas etéreas, pessoas místicas, de tão espiritualizadas, não comem, não bebem, não praticam esporte, não vão ao cinema, não fazem sexo. Não é nada disso. Que espiritualidade feia. Não quero isso para minha vida. Mas a pessoa a quem o apóstolo Paulo chama de espiritual, ela discerne bem tudo, isto é, ela também não é refém de nada. Ela não está presa a dogmas, ela não está presa a uma teologia sistemática, ela não está presa ao perímetro de uma denominação, ela é livre, leve e solta. É como Jesus diz, o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Como diz o Caetano Veloso, sem lenço e nem documento. Caminhando com o vento. Essa é a espiritualidade encontrada em Jesus, que nos humaniza, que não nos torna anjos. Nós não somos candidatos a anjos. Esta não é a nossa vocação existencial. Nós somos chamados a experienciar de maneira plena a nossa humanidade. Então, Jesus atravessa, mas não é atravessado. Ele pode ser tocado. E a espiritualidade que nós devemos esboçar, que nós devemos cultivar, é aquela em que nós nos deixamos tocar, mas não atravessar. Eu posso ser tocado, mas não atravessado. Eu não posso ser refém de nada. Caso contrário, eu estarei estabelecendo limites para a minha espiritualidade. Meu desafio a você nesta noite é que você vença, que você ouse dar um passo além, se lançar aos cuidados desse Deus todo amoroso, parar de querer estabelecer limites para Ele e dizer, o Senhor só pode vir até aqui. Não, o Senhor vai aonde Ele quiser e te leva aonde Ele quiser. Eu sei que a liberdade proposta no Evangelho, ela dá vertigem. As pessoas não estão preparadas para essa conversa, porque elas preferem regras. Elas preferem viver uma espiritualidade castradora, que diga, você só pode ir até aqui. Se você passar daqui, você perde tudo. Jesus está dizendo, vem comigo. Não tenha medo, eu não vou te abandonar, eu não vou desistir de você, jamais. Eu gostaria que você se preparasse, neste momento, para orar e participar da ceia do Senhor. Nós vamos orar e consagrar os elementos. Enquanto você prepara esses elementos, eu quero louvar a Deus com uma canção que eu cantava todos os cultos de ceia e deixei de cantar, mas eu quero voltar a cantá-la, pelo menos hoje, porque diz muito daquilo que acabamos de trazer nesta reflexão. Há um lugar onde a paz se celebrou. Há um lugar onde o amor me conquistou. Foi este amor que eu sempre quis, águas que jorram como um chafariz. Aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo
Em teu sangue carmesim, meu pecado alvejar. Não pertenço a mim, só pertenço a ti, Jesus. Em minha vida, a tua graça superabundou. Me deu guarida e me abraça, tal qual eu sou. Foi este amor que eu sempre quis, águas que jorram como um chafariz aos pés da tua cruz. Eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alvejar. Não pertenço a mim, só pertenço a ti. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alvejar. Não pertenço a mim, não, só pertenço a ti. Não pertenço mais a mim, só pertenço a ti, Jesus, 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 Jesus. Amor assim dele por mim, amor assim cor carmesim, amor assim nunca tem fim, Jesus, Jesus. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alvejar. Não pertenço a mim, não, só pertenço a ti. Não pertenço mais a mim, só pertenço a ti, Jesus, 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 Jesus. Nós vamos consagrar agora os elementos da ceia do Senhor. Eu peço que você tome o pão, o cálice,
Levante comigo aos céus. Pai, nós te damos graças por nos dar hoje a oportunidade de rever alguns dos nossos conceitos, a entender que a espiritualidade prescrita no Evangelho não nos torna anjos, mas plenamente humanos, como foi o teu Filho, que se entregou por nós na cruz, como o mais eloquente gesto de amor jamais visto. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós, pelo perdão dos nossos pecados e por haver ressuscitado dentre os mortos, não apenas como um espírito etéreo, mas como um ser pleno, corpo, alma e espírito. Que vivamos plenamente a nossa humanidade, confiantes de que o Senhor nos guarda, nos guia e nos ama. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Tome um pedaço desse pão. Se você está com a sua família, dê um pedaço para cada membro da sua família. E comamos juntos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, diz o Senhor. Obrigado, Senhor. Como eu te amo, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Mas quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Quero dizer que amo só você, Jesus. Queridos e amados, eu gostaria que você que assistiu um trecho desta live, depois de publicá-la, por favor, assista integralmente. E, se possível, marque alguém, dê o seu like para que a plataforma entregue ao maior número de pessoas. Você há de convir que muita gente precisa ouvir o que você ouviu aqui hoje. Isso vai mudar a vida de muita gente. E eu quero agradecer àqueles que me enviam seus pedidos de oração, seu feedback, seus testemunhos. Gente, eu fico tão contente de receber. Pessoas que me mandam pelo direct, pelo WhatsApp, dizendo: pastor, obrigado, como esta palavra me alimentou. Isso me deixa muito feliz, porque esta é a minha missão. Agora, você sabe que o nosso ministério, ele é sustentado pela graça de Deus através de mãos estendidas.
de gente que entende a pertinência, a importância desta proposta. Quando terminar aqui agora, eu e minha esposa vamos para as ruas entregar refeições. Agora, assim que terminar, a gente vai, a comida já está toda preparada, bebida, tudo preparadinho, só falta a gente ver uns detalhes rapidinho e lá vamos nós para as ruas, porque faz parte do nosso ministério. Nós vamos encontrar nossos irmãos em situação de rua. É a Santa Ceia sendo continuada, porque a Santa Ceia é o partir do pão. E eu quero, inclusive, encorajar você, dentro do seu perímetro de atuação, na sua cidade, no seu bairro, a fazer a mesma coisa. E também apoiar quem faz. Não é apoiar apenas o nosso trabalho. Eu fico muito grato com as ofertas que vocês enviam, porque é o que nos possibilita dar andamento a esse trabalho. Mas eu lhe encorajo a apoiar outros ministérios. Se você vir que se trata de um ministério sério, que você não está simplesmente injetando dinheiro na máquina eclesiástica ou para manutenção do luxo de líderes, isso não. Isso não. Mas se você conhece ministérios sérios, sabe, que estende as mãos, que ajuda realmente a quem mais precisa, eu lhe encorajo a ajudar esses ministérios. Mas se você pode nos ajudar para que a gente continue, nos ajude. Nós precisamos do seu apoio. Nós precisamos muito do seu apoio. Esses últimos meses têm sido meses assim desafiadores para nós. E agora abril chegou com tudo. Com tudo. Então, se você pode nos ajudar, por favor, envie a sua oferta. É parte do culto que oferecemos a Deus, ofertar. Se você é um dizimista e gostaria de enviar o seu dízimo para o nosso ministério, eu não creio na obrigatoriedade de nada. Nem dízimo, nem oferta, nada. Mas se você, movido por gratidão a Deus, entrega o seu dízimo e gostaria de fazê-lo para o nosso ministério, ele será muito bem-vindo. Então tome nota, por favor, do nosso Pix, se você deseja nos ajudar. O Pix é 21 99797 8135. Vou falar bem devagar. Se você puder hoje nos ajudar, nos ajude. 21 99797 8135. É um celular. Toda ajuda importa. Toda ajuda, por menor que seja, vai fazer diferença. Eu posso contar com você? Se você está fora do Brasil e não tem Pix, você pode ajudar pelo PayPal, como a Cláudia acabou de postar aí nos comentários. O nosso PayPal é o hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Obrigado aí a Crislane, que também colocou o nosso celular. Obrigado. Obrigado a todos os que têm nos ajudado. O Cadu chegou na hora final. Cadu, eu vou postar. Não deixe de assistir a mensagem, não. Vai abençoar a sua vida. Tenho certeza disso. Bem, gente, amanhã às 21h eu estou de volta com aquela live tradicional de segunda-feira. Eu conto com você. Não deixe de assistir, sempre trazendo algum assunto do momento. E domingo que vem, às 7h, no nosso Ninho da Fênix. Eu quero agora impetrar a bênção apostólica sobre todos, como é costume. Na semana passada eu anunciei e não fiz. Depois eu pensei, caramba, esqueci. TDAH é fogo. Mas que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito seja com todos, desde hoje para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito obrigado. Deus abençoe. E olha, não vá deixar de comentar, deixar o seu like e marcar alguém, hein? Um beijão, gente. Deus abençoe. Até amanhã.